Olá pessoal, muito bem. Hoje nós resolvemos dividir uma experiência para pessoas que têm problema com imunidade baixa. Esse é um tema que é recorrente, que tem trazido grandes dificuldades para muitas pessoas, principalmente nessa entrada de inverno e também entrada de outono. Sempre quando há uma mudança de clima, as pessoas acabam passando por diversos problemas com relação à saúde. E eu tive uma experiência recente com relação a isso, com alguns amigos meus e alguns parentes também. Qual era o problema? O problema é que a imunidade baixa, ela provoca uma série de problemas dentro do organismo que às vezes a gente não tem dimensão do que é isso. Então a gente tem que imaginar o nosso organismo, o nosso corpo, para ter uma ideia assim geral. Nós temos dentro de nós, na verdade nós estamos totalmente contaminados. Dentro de nós tem colônias e colônias de bactérias. E cada um tem a sua função. E muitas vezes nós temos bactérias boas e bactérias ruins. E muitas vezes quando o nosso organismo ele entra em desequilíbrio e abaixa essa imunidade, essas bactérias elas começam a se movimentar dentro de nós e elas começam a agredir o nosso organismo. Então você imagina um organismo que tem lá 1 trilhão de soldados bons, só que do outro lado tem 1 trilhão de soldados maus. E de repente, quando esses soldados bons, eles estão enfraquecidos, eles estão frágeis, ou acabam sendo reduzidos por diversas circunstâncias, eles diminuem o número desses soldados bons, aqueles soldados maus, eles vêm para cima, e eles vêm com tudo. E eles vêm para destruir, para acabar com tudo. Então o que acontece? O nosso sistema de defesa, que é a imunidade, que é o sistema imunológico, ele é desenvolvido através dos leucócitos, né? Que são glóbulos brancos. Eles são responsáveis de fazer essa defesa do nosso organismo. E é muito importante porque todos nós, vamos identificar. A gente acaba identificando como é que o organismo ele está fragilizado. Você percebe o seguinte: você pega gripe com facilidade, o nariz escorrendo quase que sempre, você tem dor de cabeça contínua, sabe? Você tem dores no corpo contínua, não param. Dores nas pernas, enfim, dores de uma maneira geral, daquelas que não param. De repente você tem sinusite, você tem rinite, e esses quadros, quando eles se agravam, você acaba indo ao médico e você acaba tendo que tomar remédios. E normalmente o agravar de um quadro de infecção, ou seja, de uma outra origem, quando você agrava o quadro da sua enfermidade, ao ir ao médico, você vai acabar recebendo antibióticos. E os antibióticos, eles têm as suas funções e às vezes eles devem ser utilizados sim. Isso aqui não é um vídeo contra a utilização de antibiótico. Mas existe
existe um problema aí. Quando você ingere muito antibiótico, ou seja, você sempre está gripado, você sempre pega gripe, o peito chiando, o pulmão congestionado, nariz escorrendo, febre, e você vai ao médico e você recebe lá antibiótico para você tomar. E você toma antibiótico. E você daqui passa um pouco de tempo, daqui a pouco você está com infecção novamente, e mais antibiótico, e mais antibiótico. Esse antibiótico, ele não sabe o que é soldado bom e soldado ruim. Bactéria boa e bactéria ruim. E dentro de nós tem vírus e bactérias. Por quê? Pela respiração, pela alimentação, pelo modo de vida. Nós estamos em contato com o ar, você está respirando, a bactéria está entrando, está saindo, você está sendo contaminado o tempo todo. Então a possibilidade dos soldados maus, eles crescerem o número em relação aos soldados bons, é muito maior. Então o que acontece? Você vai ao médico e você acaba recebendo um monte de remédios, principalmente os antibióticos, os anti-inflamatórios, e você começa a tomar e você melhora, daqui a pouco você está de novo com esse processo infeccioso, né? E às vezes a dor de cabeça, dor nos pés, cansaço, né? E esse monte de antibiótico entrando dentro de você, de períodos em períodos, ele começa a destruir. Ele vai destruindo tanto soldados bons quanto soldados maus, porque ele não sabe o que é bom e o que é mal. Então ele vai reduzir e às vezes vai matar soldados bons, bactérias boas, que são responsáveis por várias partes do funcionamento do teu organismo, principalmente intestino, né? Então o que acontece? Você vai tendo o seu organismo começa a ficar debilitado. E você vai começar a ter deficiência imunológica. Você vai ter o teu quadro, o teu sistema de defesa reduzido. De maneira que quando de repente você pega uma gripe, um resfriado, daqui a pouco esse negócio se avoluma, você está com febre, você está de cama e você começa a ficar preocupado e não tem remédio que passe, e você vai tomando remédio, não resolve um pouco, daqui a pouco você tem que tomar novamente. O que acontece? Teu sistema imunológico está baixo. E veja bem, às vezes você faz um exame de sangue. Tem que ficar atento assim, eu estou falando por experiência, por observação e por pesquisa. Eu pesquiso muito nessa área de medicamentos, principalmente medicamentos os convencionais, os químicos e os fitoterápicos. Então o que acontece? Eu pesquiso sobre isso, né? Então o que acontece? Você, ao ficar muito tempo tomando esses antibióticos, o teu organismo reduz. Você faz um exame de sangue e aí você compara lá os leucócitos. Aí a quantidade de leucócitos, ela está boa. Você fala lá, entre o número tal e tal, que são os números de referência que saem no exame, eles estão ok, beleza. Aí você fala, eu não tenho problema com imunidade porque eu tenho a quantidade suficiente. Então eu vou te dar um exemplo. Você tem a quantidade suficiente. Então você imagina dentro de você está cheio de soldados bons e maus. Digamos que você tem 1 trilhão de soldados bons e você tem 1 trilhão de soldados maus. Então tá equilibrado? Tá. Mas tem um detalhe. Não significa que você ter 1 trilhão, a quantidade, 1 trilhão de soldados, que seriam as bactérias boas, 1 trilhão de soldados, não significa que aquele 1 trilhão que sai ali no exame, que é a quantidade, não, a quantidade está boa, está dentro do número ideal e tal, não significa que você tem o número, ou melhor, que esses soldados, eles estão aptos para a guerra. Às vezes você tem 1 trilhão, estou dando um número fictício, não é isso, são trilhões ali milhões, trilhões que você tem dentro do organismo, que se é medido ali nos fatores de referência dentro do exame, dentro de um hemograma. Mas não significa que você tendo esse 1 trilhão, significa que estão todos aptos para a guerra. De repente você tem metade de 1 trilhão, são soldados que eles estão lá para recuperação, estão feridos, eles estão vivos? Estão. São contados? São, mas estão machucados. Não podem ir para a guerra. Eles estão
digamos assim, limitados para fazer uma ação, né, dentro de um organismo comum. Quando se você tem uma patologia, uma bactéria que vem, ou um vírus, que começa a atacar o teu organismo, é dada uma ordem, o cérebro dá uma ordem lá, e esses agentes defensores, esses soldados bons, que é o teu sistema imunológico, os leucócitos, eles saem e vão lá e atiram e matam aquele inimigo, aquele soldado ruim, aquele agente patológico invasor. Ele vai lá e mata. Mas se ele está doente, está limitado, ele não vai. Então, um exemplo de você ter dentro do seu hemograma um fator de referência que você tem a quantidade boa de leucócitos, não significa que eles estão te defendendo. Às vezes estão lá e não estão fazendo nada. Às vezes poucos estão indo à guerra e aqueles que estão indo estão morrendo. Ou seja, o teu corpo continua sendo agredido e você continua sofrendo de um processo infeccioso, de dores. Tem muita gente que tem enxaqueca. Procura ver se essa enxaqueca ela não é em função de algum vírus ou alguma bactéria que está atacando o seu organismo. Procura ver. Então, quando acontece isso de você ter, às vezes, tá equilibrado, eu tenho 1 trilhão aqui e tem 1 trilhão aqui, não, tá tudo bem, meu sistema tá bom, eu tenho a quantidade certa. Pede ao seu médico para fazer um exame específico, para medir a qualidade. Aí é que está o segredo. Medir a qualidade destes leucócitos para ver se realmente estão indo à guerra. Porque pode ser que estão ficando no quartel, porque estão feridos, estão machucados, não estão em condição de sair. Isso é um ponto. Então, e esse baixar a imunidade, então está relacionado ao nosso organismo. É claro, por exemplo, quem tem artrite é diferente. Quem tem artrite, normalmente, ele já tem a imunidade alta por uma série de outros fatores. Então, se a pessoa, eu tenho artrite, então dificilmente você vai ter uma imunidade baixa, né? A tua imunidade vai ser alta. A imunidade alta, a imunidade baixa, a baixa, ela se dá por diversos fatores. Má alimentação, às vezes é congênito, às vezes você já nasceu assim, às vezes tua vida é corrida, você corre para cá, corre para lá, responsabilidade, trabalho, filhos, preocupação, correria. Quem mora em cidade grande, você tem hora para tudo, você não pode se atrasar, você vive estressado. Não é que o estresse aumenta, ou melhor, não é que o estresse venha abaixar a imunidade. Mas você tem um organismo cansado, e você viver estressado, o teu organismo, quando você dorme pouco, você não dorme o suficiente, você levanta cansado, você começa a discutir, agredir as pessoas, você se torna uma pessoa, às vezes, nervosa, às vezes não pensa para falar, acaba ofendendo as pessoas e vive. A pessoa olha para você e fala: lá vai o estressadinho, a estressadinha. Pode ser um sintoma de que você está com a imunidade baixa. Por quê? Não é que o estresse abaixa a imunidade, mas o estresse, noites de sono mal dormida, libera um hormônio chamado cortisol, e esse hormônio, este sim, ele vai atacar a sua imunidade. Ele vai deixar a tua imunidade lá embaixo. Então você precisa dormir bem. Você precisa ter uma boa alimentação. É difícil hoje no Brasil a gente ter uma boa alimentação. Mas você vai procurar, você vai pesquisar. Tem uma forma de você ter uma boa alimentação. A maçã, ela ajuda a aumentar a imunidade. Amendoim, verifica bem, o amendoim tem que ter aquele selo, né? Esses amendoins tem que ter um selo, de preferência que seja in natura, o amendoim, a maçã, castanha do Pará, nozes, enfim, são vários alimentos que você consumindo dentro de um longo período, se não é da noite para o dia, vai te ajudar a restaurar e reequilibrar estes glóbulos brancos, esses leucócitos, ok? Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, não assista todo o vídeo.
Assista todo o vídeo. Eu vou concluir dentro de alguns minutos, mas assista todo o vídeo porque eu vou te dar aqui uma receita que ela é fantástica, fantástica. Vamos continuar falando de pessoas que abaixam a imunidade. Por exemplo, pessoas que são portadoras do HIV. O vírus do HIV, ele ataca o sistema imunológico. Por isso que se pega gripe, se pega outras patologias com facilidade. O corpo está exposto. Pessoas que passam por quimioterapias, né? Pessoas que estão tratando do câncer. Então a quimioterapia ela é altamente agressiva contra o organismo. Então é normal uma pessoa que está fazendo um tratamento quimioterápico que tenha também a sua imunidade reduzida. Essa questão da imunidade é muito séria. Por exemplo, quem tem diabetes, pode ser que quem tem diabetes, a imunidade também está reduzida. Você, com diabetes, você acaba contraindo outras enfermidades. Então é preciso que você tome uma ação, você tenha uma mudança de vida, você procure dormir mais, você procura cuidar do seu organismo. Mas há casos que você precisa urgente. Eu preciso aumentar a minha imunidade. Então você vai no seu médico, corra lá no seu médico e peça para ele um remédio que é rápido para aumentar a imunidade. Rápido para aumentar a imunidade. No máximo uma semana você já começa a equilibrar o seu organismo, você vai ver que essas rinite, sinusite, resfriado, gripe, enxaqueca, várias patologias, você vai conseguir aumentar a sua imunidade e essas patologias, elas praticamente desaparecem porque você aumenta os teus soldados bons que vão te ajudar a te defender. E eu indico para vocês que são aí inscritos no canal e outros que estão se inscrevendo, eu indico que você utilize este remédio que os meus amigos utilizaram. Timomodulina, 80 mg. Timomodulina, 80 mg. Está aí. Pode dar pausa no vídeo. Timomodulina, 80 mg. Peça ao seu médico, antes dele te receitar esse monte de remédio, esse remédio não tem contraindicação. Tá? Ele não tem contraindicação. Não há. A não ser que a pessoa seja alérgica à fórmula, ao composto, timomodulina. Isso aqui é o nome da fórmula. Timomodulina 80 mg. Isso aqui vende na farmácia, tá? Chega lá e pede isso aqui. O modo de tomar está lá, normalmente é 1 a 2 cápsulas ao dia, uma de manhã e outra à noite. Às vezes alguns tomam só uma à noite. Enfim, lá na bula tem toda a instrução de como você deve tomar esse remédio, que também é conhecido como Leucogen, né? Leucogen, só que é o nome comercial. Pede esse nome aqui que você acaba comprando pela fórmula, você paga mais em conta. Isso aqui não é caro, comprando pelo nome da fórmula. Agora, se você comprar com o nome de Leucogen, você vai pagar aí quase R$100. Mas eu te digo, não é antibiótico e não vai agredir o teu organismo. Porque isso aqui é feito com base lá do vitelo, que é o bezerro, né? Ele vem lá do bezerro, do bezerro, do recém-nascido, e ele é tirado de um composto lá da timo, de lá. Então não tem, dificilmente vai ter contraindicação. Tem para criança, mas na forma de xarope. Aí você tem que perguntar ao seu farmacêutico para criança, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Um amigo meu hoje tem enxaqueca. A enxaqueca dele é de anos. Toda vez que começa a doer a cabeça, ele tem que ficar trancado no quarto, porque é incomunicável. 2, 3 dias. É uma coisa de maluco. Aí eu falei à esposa dele, falei, olha, quando me liga, levei lá hoje de manhã para ele. Saiu trabalhar, ele estava ruim. Saiu trabalhar, simplesmente esqueceu que tinha dor de cabeça. Por quê? É o sistema imunológico. Agora, se você tem os teus soldados bons,
todos ativos, preparados para combater o inimigo invasor que já, muitas vezes já está dentro da gente, vai começar a fazer uma coisa, já sai uma ação e resolve. Pessoal, a dica de hoje é timomodulina 80 mg, conhecido como Leucogen. Aumenta a imunidade na hora. Um abraço a todos do Mourão. Até a próxima.